Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos ocupar os nossos lugares. Os irmãos são bem-vindos, assim como aqueles que vão acompanhar o nosso culto através da transmissão da internet. Que este possa ser um tempo abençoado para cada um de nós. Nós vamos iniciar com oração individual, silenciosa, preparando o nosso coração, e vamos fazê-lo ao som do nosso prelúdio. O prelúdio vai ser apresentado através de vídeo. Nós estamos com algumas limitações por causa da pandemia, de termos, não é, a presença de música ou de músicos, digamos, a cantar juntos, mas, enfim, o nosso pessoal trabalhou bastante e preparou algo para poder também nos servir e abençoar ao Senhor e louvar a Deus neste dia especial em que nós estamos já a celebrar, não é, de uma forma particular, o Natal. E vamos então assistir ao vídeo com a música que vai servir para o nosso prelúdio musical. Ó vem, Emmanuel, redime o povo de Israel, que geme em triste exílio e dor, e aguarda o grande Redentor. Ó vem, Emmanuel, redime o povo de Israel, que geme entre exílio e dor, e aguarda o grande Redentor. Dá glória a Deus, ó Israel, virá em breve Emmanuel. Ó vem aqui nos animar e nossas almas despertar, dispersa as sombras do temor e as densas nuvens do terror. Dá glória a Deus, ó Israel, virá em breve Emmanuel. Ó vem lamento de Jessé, e aos filhos Deus renova a fé, que a morte possam dominar e a vida eterna alcançar. Dai glória a Deus, ó Israel, virá em breve Emmanuel.
Vem, filho de Davi, oh vem, descerra o céu de todo bem, e ali na porta que abrirás, suprema glória nos darás. Dai glória a Deus, ó Israel. Dai glória a Deus, ó Israel. Dai glória a Deus, ó Israel. Virá em breve Emmanuel. Amém. Que a graça e a paz do Emmanuel, Deus conosco, possa estar com cada um de nós. Muito tempo antes de Jesus vir, do Emmanuel chegar, a palavra do Senhor já anunciava, os profetas de Deus já falavam sobre a chegada deste menino extraordinário que seria Deus entre nós. Vamos ler a profecia. Nós encontramos o texto de Isaías capítulo 9 e vai ser projetado para que nós possamos fazer a leitura de forma responsiva, de pé, em reverência à palavra do Senhor. E diz assim o texto: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Palavra definitiva, garantida. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso e fez. O Emmanuel veio, Jesus veio e este menino nasceu para rachar a história, mudar a história, quebrar a história, dividi-la antes e depois de Cristo. Qualquer criança que nasce cria alguma expectativa, mas este menino criou uma expectativa que era mundial. Havia a expectativa messiânica, não era só em Israel, era em todo o mundo. E Jesus veio para cumpri-la. E nós cantamos este menino especial que é Deus entre nós. Quem é o menino que está nos braços da mãe, tranquilo dormindo?
partilhar Natal. Natal é naturalmente uma ocasião de família. Quando nasce uma criança, a família junta. E quando nós celebramos a maior família, a mais significativa e importante do mundo inteiro, que é a família de Deus em Cristo. E é bom que estejamos aqui para poder celebrar juntos. Então dê uma olhadinha à sua volta, veja quem veio, não é? Dê pelo menos um tchauzinho, porque esta é a maneira que nós podemos nos cumprimentar agora e é tão bom que nós possamos estar aqui juntos para adorar ao Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Natal é a ocasião de música. Há um ano atrás, nós celebrávamos o nosso Natal assim com coro e orquestra, não é? Tivemos uma grande cantata, muito impactante, muito rica, marcante, extraordinária. Tivemos a oportunidade de apresentá-la em locais públicos com um grande impacto. Pois é, mas não estávamos a contar que aparecesse este vírus que limitasse tudo. Mas, irmãos, o vírus não pode impedir a nossa adoração, não é? Então, se não podemos ter uma cantata, não podemos estar a juntar as pessoas para cantar porque isto criaria alguma dificuldade, mesmo assim é possível adorar ao Senhor de uma forma muito especial e extraordinária. O nosso grupo de louvor e a nossa equipa de tecnologia trabalhou bastante para que assim fosse. E nós vamos continuar a usufruir e a louvar ao Senhor com música especial nesta ocasião, assistindo esta mensagem musical do nosso grupo de louvor. Nós sabemos que no primeiro Natal o convite para a adoração foi feito pelos anjos do Senhor, estes seres criados para a adoração de Deus, para o seu serviço e que o adoram constantemente. Foram aqueles que vieram anunciar o nascimento de Jesus e cantar a sua glória. Vamos recordar o texto, ficando de pé também mais uma vez.
Vamos ler o que encontramos em Lucas capítulo 2 e vamos também fazer a leitura de forma responsiva e diz assim: Ora, havia naquela região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Amém. Esta é a mensagem do Natal e que nós proclamamos. Proclamaram anjos mil o primeiro Natal e nós continuamos a cantá-lo. Natal é-nos nascido o Rei Divinal. Proclamaram anjos mil o primeiro Natal. E os pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos os rebanhos guardavam do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido o Rei Divinal. E de súbito no céu, linda estrela raiou, no oriente luziu com estranho fulgor, e a terra recebeu essa luz que brilhou muitas noites ainda com raro esplendor. Natal, 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 é-nos nascido o Rei Divinal. Tendo visto a clara luz dessa estrela sem par, no oriente alguns magos a foram seguir, à procura de um rei que devia chegar aos judeus e as antigas promessas cumprir. Natal, 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 é-nos nascido o
Amém. Louvemos ao Senhor. Vamos agradecer a Ele mais uma vez. Algo que devemos fazer constantemente. Mas por esta possibilidade de nós cantarmos a chegada do Salvador, o Natal, que é Jesus connosco. O pastor Samuel vai nos dirigir nesta oração. Nosso Deus e Pai, nós te queremos louvar pelo Teu grande amor por nós. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e obrigado pela salvação que temos em Jesus Cristo. Obrigado porque o Messias veio para habitar entre nós, para se fazer um de nós, o Pai Santo, e para morrer, dar a sua vida por nós também. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelos resultados da sua vida, mas também da sua obra na cruz. Obrigado, Pai Santo, por esta mensagem maravilhosa de salvação. Obrigado porque o Senhor Jesus deixou as mansões celestes para vir a este mundo, Pai, para nos dar vida e nos dar a salvação. Nós te louvamos, nós celebramos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu grande plano de salvação, ó Santo Deus. E nós somos aqui fruto da Sua obra, resposta clara da Sua ação realizada. E nós te queremos adorar, queremos exaltar o Teu nome. Continua conosco, ó Pai Santo, ajudando-nos a compreender o significado desta obra maravilhosa. Abençoa cada um de nós aqui presente, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos irmãos que nos faltam por vários motivos, ó Pai Santo, que a Tua presença se faça sentir em cada um, na vida de cada um deles. Continua, ó Pai Santo, a receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória deste culto. É esta a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nesta quadra que é de festa, a vida da igreja continua a acontecer. Evidentemente que as coisas vão continuar sucedendo e nós vamos procurando acompanhar através também das nossas orações. Entre as situações de saúde mais significativas, nós assinalamos com alegria que o nosso irmão Leonardo já teve alta, não? Ele esteve com o Covid, esteve positivo em casa, com alguns sintomas, mas recuperou bem, graças a Deus já está de volta ao trabalho. A nossa irmã Adelaide continua em confinamento, está quase a completar, digamos, o tempo em que ela tem que ficar fechadinha, digamos assim, por causa do vírus. Felizmente não tem tido sintomas, nós continuamos a pedir que Deus também a ajude. É um tempo difícil, não é? De ficarmos fechados sem podermos estar com os nossos queridos. A nossa irmã Isabel Clemente, esta semana teve uma queda, infelizmente fraturou o colo do fémur, precisou ser operada. É sempre uma cirurgia grande, não é? Difícil, trabalhosa. A informação que temos é que a cirurgia correu bem, vamos interceder pela nossa irmã, que ela possa recuperar bem, porque agora esta cirurgia depende muito, não é, do pós-operatório, para que realmente ela possa recuperar a autonomia dos seus movimentos e a sua liberdade de ação. Lembrar aos irmãos que eventualmente possam ter trazido o seu mielheiro da APEC. Nós estamos a recolhê-los. O irmão ali à saída pode encontrar a irmã Carla Tavares e deixar o mielheiro com ela para que nós possamos fazer a contagem e entregar esta oferta à APEC. Se trouxe a sua oferta hoje e ela é física, então também tem envelope e gasofilácio para deixá-la ali fora à saída. E lembrar aos irmãos que no dia 25, dia de Natal, habitualmente nós temos o nosso culto e vamos ter este ano. Será às 11 horas, como costuma ser. Alguns irmãos perguntaram se serão 2 cultos. Não, irmãos, vamos fazer apenas um. Vai ser às 11 horas. Os irmãos têm que se inscrever, não é? A boa notícia que temos é que com a mudança da parte tecnológica, os irmãos de certeza que prestaram atenção e viram, não é? Deixaram de estar lá em cima. Nós dissemos que eles foram rebaixados. Não foram. Eles foram melhorados de posição. Agora estão de frente, não é? Vamos ter uma transmissão com melhor qualidade, nós acreditamos. Mas com isto e um pequeno rearranjo do salão, mesmo continuando a respeitar as diretivas da DGS, nós ganhamos algum espaço, alguns lugares. Então é uma boa notícia. Se o irmão tem tentado se privar por algum motivo, saiba que agora cabe um bocadinho mais de gente, inscreva-se e venha aos cultos no domingo, seja às 10, seja às 11h30. E dia 25 tem que se inscrever e nós acreditamos que vamos ter aqui também um bom grupo de irmãos para nós cantarmos o Natal no dia em que nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus. É dia de cantar, porque no primeiro Natal os anjos vieram cantar a glória do Senhor e por isso ficou. Nós não conseguimos pensar em Natal sem música. Então vamos continuar a louvar o nosso Deus com o nosso grupo de louvor, cantando o Natal do Senhor Jesus.
Senhor da paz, pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos, Pai, profeta e Salvador. Louvem todos ao Senhor, toda a terra e altos céus, cantem sempre glória a Deus. Glória, glória, aleluia, aleluia, cantam anjos em harmonia no alto dos céus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Glória a Deus nos altos céus. Glória in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Aleluia. Esta canção, esta música é feita com base naquilo que é o texto da palavra do Senhor, que nos fala dos anjos que vieram cantar glória a Deus nas alturas. E eu vou convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias para nós recordarmos esta passagem em Lucas capítulo 2, que nos fala sobre o anúncio do primeiro Natal. Mensagem extraordinária e texto singelo, porque sabendo daquilo que estava a acontecer, sendo este o momento que vai dividir a história, sendo que a criança que nasce é o Deus Criador dos céus e da terra encarnado, e se o Senhor vai enviar os seus anjos para anunciar este nascimento, nós, humanos, certamente queríamos que isso fosse feito em grande escala, certo? Vamos mandar os anjos para o centro de Jerusalém, numa das horas de culto, em que o povo está todo reunido no templo, que é para toda a gente ficar a saber. Vamos mandar os anjos cantarem na hora que o rei está diante da sua corte. Talvez melhor ainda, vamos mandar os anjos anunciar o nascimento de Jesus lá em Roma, que é para o imperador saber quem é que realmente manda na terra. E o texto nos diz que os anjos foram anunciar aos pastores. Uma classe humilde, que era desprezada pela comunidade em geral, e que, afastados da convivência com as pessoas, distantes de qualquer localidade, nos campos, guardavam as ovelhas. Não deixa de ser interessante, irmãos, que os ouvidos que ouviram, ou grande parte dos ouvidos que ouviram o anúncio do nascimento do Salvador na terra, foi um rebanho de ovelhas. Elas ouviram que Jesus tinha nascido. Vamos ler o texto. Eu convido os irmãos a ficarem de pé em reverência à palavra do Senhor. O texto diz a partir do versículo 8: Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal. Encontrareis a criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu,
Diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Pai, é sempre extraordinário, por mais que conheçamos o texto, ler a respeito da maneira como tu vieste estar entre nós. Fala aos nossos corações, nós te pedimos, usando a tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Quando chegamos ao Natal e aos seus símbolos, e domingo passado nós falamos um pouco sobre os símbolos do Natal, há um que é incontornável se nós formos olhar para a palavra de Deus. São os anjos. São personagens incontornáveis do Natal. Na verdade, eles são personagens incontornáveis da Bíblia, porque eles começam a aparecer desde o livro de Gênesis e eles aparecem até o Apocalipse e constantemente nós estamos a encontrá-los. É interessante. A palavra anjo aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Normalmente a palavra é a palavra no hebraico malak ou a palavra no grego angelos e que tem o mesmo significado tão simples. Significa apenas mensageiro. Alguém que traz um recado de Deus. Aparentemente, a primeira referência que nós encontramos aos anjos, em termos arqueológicos, aparece cerca de 2250 anos antes de Cristo, nas estelas de Ur-Nammus, encontradas na região do Império Assírio, onde Abraão vivia. Ali já havia esta informação, esta ideia a respeito dos anjos. Todas as culturas do mundo têm informação a respeito de anjos, ou têm alguma ideia a respeito de anjos. É verdade que as culturas podem variar um pouco, em alguns lugares os anjos são mais negativos do que positivos, são mais maus do que bons, varia um pouco, também há a ideia de anjos bons e anjos maus, mas a verdade é que nós os encontramos em todo o lado. No judaísmo do primeiro século, do tempo de Jesus, havia um grupo. Não era muito grande, mas era importante porque eles dominavam o templo. Eram os saduceus. E se os irmãos lerem o texto bíblico, ainda recentemente nós vimos isto com o pastor Samuel, os saduceus, entre outras coisas, eles não acreditavam na ressurreição e não acreditavam em anjos. Vejam só. Mas eles eram realmente uma minoria e foi um pequeno período, porque em termos de judaísmo, em geral, de uma forma significativa, havia a crença na existência dos anjos e da sua função a serviço de Deus. Outras grandes religiões mundiais, como por exemplo o islamismo, dá um lugar muito importante para a presença dos anjos. No Islão, os anjos acompanham as pessoas. Há um anjo à direita e outro à esquerda de cada pessoa. Dizem os muçulmanos que o anjo da direita toma nota das coisas boas que fazemos e o anjo da esquerda toma nota das coisas más. Parece que o da esquerda trabalha mais. Mas, enfim, essa é a visão que existe no islamismo. As religiões, de um modo geral, falam disso. E no meio evangélico, os anjos, de uns anos para cá, voltaram a ter assim um bocadinho de destaque, não é? Há hoje em dia igrejas que até têm cadeiras no púlpito especiais para o anjo sentar. Estas estão vazias, mas não é para anjos não, irmãos, é para a gente mesmo, está bem? Não fiquem preocupados a respeito disto. O que é a palavra de Deus nos diz sobre isto? E mais importante, no contexto de Natal, o que é que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas com estes anjos que vieram anunciar a chegada do Senhor Jesus? A Bíblia nos diz que os anjos são seres criados por Deus. Antes da criação do mundo e do universo como nós o conhecemos. Eles já estavam presentes e já estavam em adoração expectante por aquilo que Deus fez na altura da criação do universo e do homem. Estes seres são seres em grande número. A Bíblia nos fala sobre a contagem deles e nós percebemos que seriam pelo menos trilhões, ou seja, é muita coisa. Não são poucos os anjos, são uma multidão realmente gigantesca. São seres espirituais. Eles não foram feitos com corpo, porque eles foram criados por Deus antes do Senhor fazer o universo. Eles não estão limitados à esfera do tempo e do espaço como nós. Nós fomos criados aqui depois de Deus criar a matéria e depois de Deus estabelecer o tempo, não é? Não havia tempo, Deus estava fora do tempo. Deus criou o tempo e dentro do tempo Ele nos colocou. Os anjos foram feitos fora disto. Portanto, eles são seres espirituais, são seres, não é? Com imortalidade. Eles não existem na eternidade, só Deus é eterno, mas Deus os criou e eles são imortais. E eles não têm uma aparência física específica definida.
A ideia dos anjos como bebés rechonchudos com umas asinhas nas costas, não é? Se os irmãos já viram algumas dessas imagens, são essencialmente medievais. Normalmente os anjos são sempre loiros, não é? Porque é que eles têm que ser loiros, não sei, mas pronto. E faz-me sempre confusão porque as asas são tão pequeninas para bebés tão gordinhos, não é? Eu não sei se aquelas asas aguentam aquele corpinho todo, mas pronto. Esta imagem não tem nada a ver com a Bíblia, irmãos. É verdade, biblicamente falando, que de vez em quando os anjos podem tomar forma física e aparecer aos homens. Mas note bem, na Bíblia, quando os anjos aparecem, a primeira coisa que as pessoas fazem não é aquilo que seria natural se eles fossem bebés rechonchudos. Ai, que fofo! Não. A primeira coisa que as pessoas fazem quando veem anjos na Bíblia é cair no chão de medo, apavorados. Porque os anjos, sendo reflexo da presença e da glória de Deus, eles refletem isto de uma forma tão extraordinária que nos criam medo. Porque o homem sabe do seu pecado. Então, quando nós pensamos na presença do Senhor, os anjos estão vindo de lá. E quando eles aparecem, o homem treme. E a primeira coisa que os anjos, em geral, têm que dizer, como acontece no texto que acabamos de ler, é: calma, não tenham medo. Não vos vamos fazer mal. Porque a sensação que o ser humano tem diante de um anjo é a sensação imediata de ser esmagado. Não, vou ser destruído, porque sou pecador e estou diante de alguma coisa que é santa. A Bíblia nos diz que os anjos têm nomes próprios. Nós encontramos 2 anjos nomeados especificamente na Bíblia, Miguel e Gabriel. São os 2 anjos que têm nomes na Bíblia. As tradições no mundo inteiro acrescentam muitos nomes. Por exemplo, as tradições judaicas falam em 7 arcanjos e seriam eles Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Fanuel, Saraquiel e Simiel. Só temos base bíblica para os 2 primeiros. Os outros, enfim, poderá até ser, não é? Como perceberam, todos eles terminam com El, que é um dos nomes de Deus. Biblicamente falando, irmãos, os anjos não são seres humanos glorificados. Também recentemente vimos o texto com o pastor Samuel, em que o Senhor Jesus ensinava, não é, aos saduceus, no seu questionamento a respeito desta questão toda. Ele dizia: quando vocês morrerem, quando forem para outra realidade, vão ser como os anjos. A Igreja Romana pegou esta ideia e fez a interpretação de que então os anjos, no fundo, somos nós. Nós morremos e fomos bonzinhos, vamos para o céu, viramos anjinhos. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Jesus estava a falar sobre a forma de existência, a maneira como vamos viver. O dia que nós estivermos na presença do Senhor, não vamos mais estar com esta forma de vida que temos aqui. E aqui sim, nós temos sexo para a reprodução, mas quando estivermos na presença do Senhor, isso não vai mais acontecer. E é neste sentido que Jesus dizia isto. Nós então não podemos definir, não existem sexo para os anjos. Os anjos não são masculino nem feminino, são anjos. Isto não é uma coisa importante e não faz diferença na palavra do Senhor. Eles são seres eternos que refletem a glória do Senhor e são apresentados em batalhões. Os irmãos viram o texto, diz aqui que apareceu, não é? Uma multidão da milícia celestial. Bem, quanto seria uma milícia celestial? Uma legião romana tinha 5 a 6 mil soldados. Já imaginaram os irmãos 6 mil anjos a aparecerem aos pastores a cantarem no céu? Bem, deve ter sido cá um susto, não é? Deve ter sido extraordinário, magnífico. Um coro com 6 mil anjos a cantar, nenhum desafina. Todos, não é? Deve ter sido uma coisa realmente extraordinária. Os anjos são batalhões, irmãos. Por isso é que a palavra diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Porque é exatamente sobre os anjos que Ele está a falar. Claramente a palavra nos diz que os anjos são muito mais fortes do que os homens. E também são muito mais inteligentes, até porque o tempo de existência deles é tão longo, que eles têm muito mais, não é, do que nós em termos de experiência e de conhecimento. São seres livres para decidir. E alguns, infelizmente, decidiram afastar-se de Deus. E caíram junto com outro anjo magnífico, que era Lúcifer, e tornaram-se, não é, inimigos de Deus. Mas estes anjos aparecem na Bíblia com algum tipo de hierarquia. A Bíblia nos fala sobre anjos, mas também fala sobre serafins, arcanjos, querubins. Fala sobre anjos, sobre nações. Anjos que teriam uma responsabilidade hierárquica tão alta que eles seriam responsáveis por uma nação inteira.
Então havia o príncipe, um anjo que era príncipe da Grécia, que era príncipe da Pérsia. Também nos fala sobre os anjos, sobre as igrejas. É o que nós encontramos em Apocalipse. Alguns acham que está ali a falar do pastor, outros acham que há de alguma maneira alguma presença angelical em relação às igrejas particulares. E a Bíblia nos fala sobre os anjos ligados a pessoas e a crianças, não é? A crianças. A ideia do anjo da guarda tem a sua base bíblica. Há uma exceção à expressão anjo no texto do Antigo Testamento. É quando se fala sobre o anjo do Senhor ou o anjo de Jeová, de Javé. Este é um anjo diferente. Porque os anjos, sendo seres criados, eles não aceitam adoração. Quando alguém se prostra, biblicamente falando, para adorar um anjo, o anjo impede. E há mesmo texto bíblico em que o anjo diz: eu sou servo como tu, não faças isto. Mas há um anjo que aparece de vez em quando, que é este anjo do Senhor, o anjo de Jeová. E este anjo permite adoração, ele aceita adoração. Então a interpretação que os teólogos nos dão é de que este anjo é um caso especial. É a aparição do Senhor Jesus antes da encarnação. É o próprio Cristo, antes de encarnar, vindo, não é, trazer o recado diretamente aos seres humanos. E neste caso ele aceita a adoração porque é Deus. A função e aquilo que nós podemos aprender com os anjos. O que é que eles fazem, irmãos? Bem, o texto bíblico diz claramente que a função principal deles é a adoração. Eles foram criados para adorar e eles cumprem o propósito da sua criação. Nós também fomos criados para adorar. Infelizmente, muitas vezes estamos longe de cumprir o propósito, mas os anjos o fazem de forma perfeita. Eles adoram constantemente ao Senhor. Deus está sendo adorado constantemente, porque é o que a palavra diz. Eles são mensageiros, eles trazem o recado do Senhor. Note bem, irmãos, os anjos podem trazer o recado do Senhor, mas nunca o farão contrariamente àquilo que está revelado na palavra. O apóstolo Paulo chamava a atenção disto e dizia assim aos Gálatas: nem que apareça um anjo, se ele trouxer uma mensagem diferente daquela que vocês ouviram, é anátema, não podem aceitar. Então é preciso ter cuidado, porque os anjos de facto aparecem muito na história das outras religiões também. Os muçulmanos dizem que foi um anjo que trouxe a revelação a Maomé. Joseph Smith foi orientado por um anjo para encontrar o livro de Mormon. Mas a palavra também diz que o próprio inimigo pode se disfarçar de anjo de luz. Então é preciso estar atento. A Bíblia nos diz que os anjos podem exercer o juízo de Deus e por vezes eles são enviados para castigo, para mostrar a ira de Deus. Mas extraordinário, irmãos, a Bíblia nos diz que os anjos vêm para proteger os servos do Senhor. A carta aos Hebreus, a palavra diz que eles são anjos enviados para ministrar a favor dos salvos. Fantástico, não é? Seres tão superiores a nós, mas que o Senhor coloca para ministrar a nosso favor. E é neste sentido que os anjos, provavelmente muitas vezes, intervêm nas nossas vidas sem que nós consigamos sequer perceber. E há milhares de histórias de crentes que tiveram experiências e que depois perceberam que possivelmente ou provavelmente foram abençoados pela presença de um anjo, sem terem percebido, mas foi a forma como o Senhor agiu. Outro aspecto extraordinário que a Bíblia nos diz, e Jesus mesmo declarou isso em Lucas 16, é que uma das funções dos anjos em relação aos crentes é levar as almas dos salvos para a glória. Quando Jesus contou a história do rico e Lázaro, atenção, a história, não a parábola, a história do rico e Lázaro. O rico morreu e foi para o sofrimento. Mas o texto diz especificamente que quando Lázaro morreu, os anjos vieram levá-lo para a glória. De vez em quando nós ouvimos a descrição de alguns crentes em Cristo cuja partida, ao sair deste mundo, saem de uma maneira tão bela, tão extraordinária, que fica-nos a ideia de que se calhar o Senhor permitiu que naquele momento da transição eles pudessem perceber que os anjos estavam a chegar para levá-los. Já pensou, irmão, que coisa maravilhosa.
Quer nós tenhamos essa percepção ou não, nós podemos ter esta convicção, porque a palavra de Deus não conta a mentira, que um dia quando nós deixarmos este mundo, nós não vamos em momento algum estar sós, nós não vamos pular num buraco vazio, nós não vamos saltar no escuro, nós vamos para a presença do Senhor e mesmo antes que isto aconteça de forma direta, nós vamos estar acompanhados pelos anjos do Pai que Ele vai mandar para nos ajudar nesta caminhada, neste pequeno trajeto que nós vamos ter para chegar à sua presença. Que coisa maravilhosa e que consolo para o nosso coração. Agora é claro, irmãos, que os anjos atuaram de uma forma muito especial durante o ministério de Jesus. Eles anunciaram que Jesus ia nascer. Anunciaram, não é? Anunciaram a Zacarias e Isabel, anunciaram a Maria, falaram com José nos sonhos, estiveram intervenientes no momento do nascimento de Jesus, mas ao longo do seu ministério. A Bíblia diz que os anjos o serviram no deserto, depois da tentação. Diz que eles o confortaram no Getsêmani. O Senhor Jesus disse que havia batalhões angelicais preparados para intervir no momento da sua prisão. Quando Jesus foi preso, se ele quisesse, a qualquer momento ele podia estalar o dedo e os anjos o libertariam. Mas ele não o fez. Por amor. Não havia outra maneira de nós sermos salvos que não fosse a cruz. E por isso, apesar dos anjos estarem ali na expectativa, ele foi até ao fim. Os anjos retiraram a pedra da sepultura para que Jesus pudesse sair. Os anjos estiveram presentes na sua ascensão, explicando aos discípulos, não parem de olhar para cima. Ele foi levado a voltar. E se os irmãos estiverem a acompanhar os estudos de quarta-feira sobre o Apocalipse, devem estar a ouvir falar de anjos o tempo inteiro, porque os anjos estão constantemente a aparecer naquilo que será a volta do Senhor Jesus. Eles serão responsáveis por arrebatar a igreja, eles estarão presentes na volta do Senhor. É importante, irmãos, nós conhecermos, porque eles aparecem de forma tão significativa do Natal. E nós precisamos entender o que a doutrina da Palavra de Deus nos ensina sobre a realidade destes seres tão especiais. É importante guardarmos, irmãos, que os anjos não são mediadores em relação a Deus. Eles são mensageiros do Senhor, mas eles não estão para fazer, nenhuma ligação entre nós e Deus. É por isso, irmãos, que não faz sentido orar aos anjos ou falar com eles. Há não muitos anos tornou-se moda. Havia pastores evangélicos a ensinar os membros das igrejas a orar, dando ordens aos anjos para que fizessem isto, aquilo ou aquilo outro. Irmãos, os anjos são servos de Deus. É o Senhor que dá a ordem e eles obedecem, não somos nós. Se eles estão disponíveis para nos servir é porque Deus manda e é o Senhor que tem que mandar. Em momento algum na Escritura nós somos ensinados a nos dirigir a eles ou a procurar de alguma forma a sua intervenção. Eles vão cumprir de forma absolutamente perfeita a vontade do Senhor. Os anjos não recebem nem aceitam as nossas orações. Isto é uma das práticas da Igreja Romana que nós não podemos aceitar. E como crentes bíblicos, seguidores da Reforma, nós rejeitamos isto. Os anjos não aceitam adoração ou culto. Mas, infelizmente, nós já encontramos no Novo Testamento referência a isto. No texto de Colossenses que nós temos estado a estudar, o apóstolo Paulo vai falar sobre o culto aos anjos, que já existia e depois começou a florescer no século II e a partir do século IV. Foi preciso um concílio da igreja daquela época dizer que era proibido fazer culto aos anjos, mas infelizmente já estava estabelecido e ele continuou a existir e até hoje, de alguma maneira, parece que há pessoas que estão muito preocupadas com isto. Gostam do mistério desta ideia de que nós podemos, ter estes seres espirituais aqui à nossa volta. Há uns anos atrás, um autor evangélico escreveu um livro que teve muito sucesso, um livro de fantasia em que ele representava ou descrevia anjos bons e maus em batalha espiritual. As pessoas ficaram entusiasmadíssimas com aquilo tudo e de saber os nomes dos anjos. E há grupos que dizem que é preciso orar primeiro para que Deus mostre qual é o anjo daquela cidade para que nós possamos orar, prendê-lo, amarrá-lo e depois ganhar as pessoas para Cristo. A palavra não nos diz isso em lugar nenhum, irmãos. É forçar o texto bíblico para tentar tirar estas coisas. O que nós aprendemos da palavra de Deus de forma clara. O que o texto nos diz e o que nós podemos tirar daquilo que é a experiência dos anjos no Natal. Duas coisas simples para cada um de nós. Primeiro, adore, louve. Nós fomos feitos para adorar. Nós cumprimos o propósito da nossa existência quando nós adoramos ao Senhor,
ou quando nós agimos de forma a que a nossa prática sirva de glorificação ao nosso Deus. Quando você abençoa alguém, quando você serve o próximo, quando você faz um ato de amor e isto provoca no coração desta pessoa algum tipo de gratidão, você está adorando porque esta pessoa está mostrando a sua satisfação, está sendo grata e de alguma maneira isto vai chegar à presença do Senhor porque é serviço. E foi isso que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Nós fomos feitos para adorar, irmãos, e os anjos cumprem o seu propósito. Nós também podemos cumpri-lo. Nós podemos entendê-lo. E Natal é a época de nós nos recordarmos disto. Segundo, anuncie, conte. Os anjos eram mensageiros. Veja, irmãos, os anjos mensageiros. E porquê é que o Senhor não deixou com os anjos a responsabilidade de ir ao mundo inteiro, contar a todas as etnias do mundo, a todos os seres e as criaturas que Jesus nasceu e que Ele é o Salvador? Porquê? Ele deixou essa responsabilidade conosco, irmão. Conosco. Nós partilhamos o ministério dos anjos, de alguma maneira. Eles são os mensageiros, os primeiros que o Senhor estabeleceu, mas em segundo lugar Ele estabeleceu a sua igreja e hoje nós somos os responsáveis e temos este privilégio de anunciar: nasceu o Salvador. Esta é a mensagem do Natal. Deus vindo ao mundo para ser o nosso Salvador. O Senhor cobrindo a distância e o obstáculo e chegando para estar conosco. E assim como os anjos adoraram e anunciaram no primeiro Natal, nós queremos fazê-lo agora também. E o cântico que vamos cantar agora, irmãos, fala particularmente disto. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo o lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu. Vamos ficar de pé e cantar. Este é um hino animado, é um hino de alegria, é um hino de satisfação. Afinal de contas, é a celebração do nascimento do Senhor. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu. Nasceu na estrebaria, o grande Rei dos céus, o eterno prometido, Jesus menino Deus. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu. Nos campos os pastores ouvirão com temor os anjos que cantavam em glória e esplendor. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu. E nós que o conhecemos devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu. Amém? Então eu espero que você saia, não precisa ir só para as montanhas não, pode ser aqui mesmo na cidade, mas fale que Jesus nasceu. Estamos a terminar o nosso culto. Nós queremos agradecer a presença dos irmãos connosco, aqueles que nos acompanharam pela transmissão na internet. Lembrar outra vez, dia 25 às 11 horas temos culto. Quer vir, inscreva-se. Porque apesar de termos um bocadinho mais de lugar, se você não se inscrever, pode não ter a sua vaga garantida. Nós vamos terminar com a oração e depois vamos ter o nosso pós-lúdio. E eu sei o que é que alguns irmãos estão a pensar: pastor, culto de Natal sem noite de paz. Não dá, não é? Tem que ter noite de paz no culto de Natal. Meus irmãos, o culto não acabou ainda, até o pós-lúdio é culto, está bem? Então, quando acabar, o irmão vai ficar sentadinho e vai acompanhar o pós-lúdio e vai perceber que ainda tem noite de paz para chegar. No fim, nós seguiremos a orientação da nossa equipa ali de recepção, sempre muito trabalhadora. E eu vou pedir outra vez aos irmãos,
Porque se a gente deixa de pedir, a gente esquece, não é? Cuidado com as aglomerações na porta, não é? Ainda há bocadinho eu vi que estávamos ali, uma multidão na porta junto. Irmãos, vamos nos afastando. Temos espaço aqui na rua, não está a chover, mas vamos tentar evitar isto, não é? É uma questão de obediência e também de testemunho. Pai, obrigado pela riqueza da Tua palavra. Obrigado por estes Teus servos extraordinários que Tu colocas a nosso serviço, Senhor. Oh, que bênção! Mas bênção maior é ter Jesus connosco e o privilégio de poder anunciá-lo. Dá-nos esta alegria de poder dizer às pessoas sobre o verdadeiro Natal. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Yeah.